Meus irmãos, podem se assentar, por favor. Que felicidade estar com vocês essa sexta-feira, nessa conferência, uma expectativa em Deus grandiosa do que Deus tem feito e o que Deus vai fazer. Louvar a Deus pela vida do pastor Mag, pastora Fernanda, esse casal, essa família tão especial. Deus possa abençoar eles, abençoar todos os obreiros que me receberam com tanta hospitalidade, rever alguns amigos, irmãos. Deus abençoe vocês. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Vou dizer, pastor Mag, que para mim não foi um sacrifício, não, para mim é um prazer estar aqui hoje, um prazer mesmo. Lucas capítulo 10, o tema de vocês é sobre marcados, e eu quero utilizar um subtema. Fiquei pensando hoje em Deus sobre esse tema, marcados, e eu queria ministrar hoje sobre marcados pelo amor. Marcados pelo amor. Então dá uma olhadinha pelo menos para três assim: você vai sair daqui hoje marcado pelo amor. Obrigado. Capítulo 10, o versículo é o partido de número 27. Enquanto você encontra, Lucas 10, 27 a seguir, esse mês agora de abril é importantíssimo para mim, mês de abril, porque foi no mês de abril que eu me batizei quando eu tinha 15 anos de idade. E também foi no mês de abril que eu fiz a minha primeira viagem missionária, e eu tinha 17 para 18 anos. Estava cursando seminário, abriu-se uma jurisprudência e fui para Guarapuava, Palmital, Cândido Mota, que são cidades que fazem fronteira entre São Paulo e Paraná. Eu assumi minha primeira igreja, eu tinha 19 anos de idade. A segunda com 21. E a terceira igreja que eu pastoreei na vida, eu assumi com 23, minha esposa tinha 21, e é essa que eu pastoreio até hoje. Esse ano eu estou completando 16 anos pastoreando essa terceira igreja. Em abril agora eu vou completar 21 anos de ministério. Eu decidi entregar toda a minha juventude no altar. Eu casei virgem. Eu nunca bebi, nunca fumei. E eu queria muito ter um testemunho daqueles que a pessoa diz assim: cara, que testemunho top. Eu queria ter matado uns 10. Eu queria. Porque às vezes eu vou pregar e dizer assim: eu casei virgem, nunca bebi, nunca fumei. A pessoa fica olhando para mim com cara de dó, dizendo: meu Deus, não conhece nada. Esse é o meu testemunho. Por que eu estou dizendo tudo isso? O ano passado, em comemoração de 20 anos do ministério que Deus me entregou, a Sociedade Bíblica decidiu me convidar a lançar uma Bíblia em parceria com alguns materiais de apoio meus. E foi lançado o ano passado, e ela se esgotou o ano passado. E eu fiquei muito feliz com isso. E aí esse ano veio uma nova tiragem, uma tiragem de mais de 3.000 Bíblias. E eu queria fazer o lançamento dessa Bíblia aqui hoje. É uma Bíblia que tem mais de 3.500 guias introdutórios. Uma Bíblia que eu coloquei aqui um curso de crítica textual, exegese, hermenêutica. É uma Bíblia com espaço para anotar. E por que eu tenho tanto orgulho de falar dessa Bíblia? Porque eu tenho dislexia. E minha dislexia é nível 3. Quem é psicopedagogo, neuro ou professora sabe do que eu estou falando. Eu só comecei a ser alfabetizado na escola a partir da 5ª para a 6ª série com muita dificuldade. O dislexo troca as letras, o dislexo tem dificuldade de alfabetização. Às vezes você tem um filho que tem dislexia e você acha que ele é preguiçoso, mas isso é um problema neurológico. Só que eu rompi esse diagnóstico. O que deveria ser a minha desculpa se tornou o meu troféu.
Eu consegui terminar meus estudos, consegui fazer o bacharel, consegui fazer um pós em ciência da religião, consegui fazer hebraico na PUC, consegui fazer análise do discurso no Mackenzie. O que deveria ser o meu pior medo se tornou minha maior ferramenta. Aí se alguém me perguntar, o senhor foi curado? Não, eu continuo com dislexia. Porque não são os diagnósticos que definem quem você é. É a graça de Deus que define. Então essa Bíblia está aí, mais um monte de livro aí sobre sociologia, sobre teologia, sobre família, sobre jovem, que podem te auxiliar. Essa aqui eu dei para você lá em Holanda, dei de presente para você. Tem alguém que nos visita hoje que não é cristão aqui? Alguém que não é evangélico? Tem alguém? Perdeu. Poderia ter vindo, tinha ganhado. O capítulo é o 10. Abra a Bíblia. Olha, ó, levanta a Bíblia aí, ó. Olha aí, tá na mão aí, ó. Olha. Outro dia a Camila Barros estava fazendo uma live e disse assim: essa é a Bíblia que eu uso. Deu problema lá na loja virtual, quase caiu. As mulheres são bem unidas, né? Então eu quero a Bíblia da Camila Barros. Essa Bíblia é uma bênção mesmo. Eu tenho esse livro aqui, Pessar. Grite bem alto, Pessar. Tem que dar aquele finalzinho, tá? Hebraico e aramaico tem que ter esse negócio. Diz assim, Pessar. Pessar é Páscoa. Páscoa. Nós estamos aí nas portas da Páscoa, né? Vocês sabem disso? Diante de 7 festas judaicas, 4 são intermediárias e 3 são principais: Tabernáculo, Pentecoste e Páscoa. Dessas 7 festas, a única festa que foi comemorada, com exceção no deserto, que foi comemorada no Egito, foi a Pessá. Capítulo 12, antes de Deus libertar o povo, Deus disse ao povo: façam uma festa, aprendam a me celebrar antes de eu libertar vocês. Olha o que Deus está dizendo para o povo hebreu: não celebre depois que eu te liberto, celebre antes de eu te libertar. Isso é fé. Aí Deus diz bem assim, ó: pega um cordeiro, pega o sangue do cordeiro, passa na verga da porta e no umbral. Essa noite eu vou mandar um malar. Mal em hebraico é mensageiro de males. Deus disse: eu vou mandar, não é um demônio, é um anjo de juízo. É o mesmo anjo que chegou no arraial de Senaqueribe e feriu 180 mil. O Senhor disse: eu vou mandar um anjo. Só que quando esse anjo descer no Egito, se tiver sangue na verga da porta e no umbral, e a família estiver dentro da casa comendo a cabeça do cordeiro, os pés do cordeiro, a frissura do cordeiro, esse anjo vai pessar. Pessar em hebraico significa saltar. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto tiver cordeiro dentro e cordeiro fora, a morte não entra na tua casa. A morte não entra. Aí Deus disse: coma apressadamente, porque hoje, olha Deus, coma apressadamente, cajado nas mãos, sandálias nos pés, porque hoje vocês saem. Significa que o povo saiu na festa. O povo saiu da onde? Primeiro milagre cronológico de Jesus aconteceu quando? Deus é Deus de festa. Deus é Deus de festa. Só que não existe Páscoa sem cordeiro. Grite bem alto: Páscoa, cordeiro. Se não tiver cordeiro, não é Páscoa. Aí João Batista está batizando no Jordão. Lembram dessa passagem? Sim ou não? Ele diz: eis o, artigo definido, eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Está errado isso. Está errado. Porque cerimonialmente, o dia da expiação, o sangue do cordeiro não servia para tirar pecado, servia para cobrir pecado. O sangue do cordeiro era pegado pelo sumo sacerdote, colocado sobre o propiciatório, e ele aspergia 7 vezes, criava uma crosta que durava 365 dias. No próximo ano tinha que matar outro cordeiro para cobrir. Só que Jesus não é um cordeiro e o sangue dele não pode cobrir pecado. Jesus é o cordeiro, artigo definido. E o sangue dele não cobre pecado, o sangue dele tira todos os pecados da humanidade. Eu vou falar isso aqui para você dar glória a Deus, sabe por quê? Por isso que depois que Jesus está na cruz, grita: está consumado, a gente não precisa matar nem galinha, nem bode, nem cordeiro. O sangue de Jesus é suficiente. O sangue de Jesus. O sangue.
Mag, outro dia minha esposa disse assim: você não sabe vender livro, você quer pregar o livro. Eu não sei, então eu vou pregando o livro, que vender eu não sou vendedor, sou ensinador. Então esse é os livros, está aí. Pronto. Capítulo 10, verso 27. E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e o teu próximo, vamos lá direitinho, o teu próximo como a ti mesmo. Verso 28. E disse-lhe: respondeste bem. Respondeste o quê? Respondeste o quê? Fazei isso. Fazei isso e viverás. Se você tiver uma caneta, seria bom. A minha eu deixei no carro. Presta para mim, pastor. Menino, que caneta, hein? Se você tiver caneta e puder circular essa palavra, vai fazer toda a diferença. Pastor, é uma conferência. Por isso que é conferência, não é culto de avivamento. Conferência é um ambiente que a gente confere o que Deus já falou. Então conferência trata disso. Vamos conferindo, e aí a gente vai conferindo, Deus vai derramando. Conferindo, Deus vai derramando. Conferindo. Circula a palavra fazer. Ou faze. Fazer ou fazer. Verso 29. Ele querendo o quê? 29. Ele querendo o quê? Todo medíocre não assume a sua responsabilidade. É mais fácil justificar. Quem é que está se justificando? Olha lá o verso de número 25. Olha lá. Quem é que está se justificando? Quem é a pessoa? Quem é? Porque todo doutor da lei quer auto se justificar, mas o pecador da graça sabe que a justificação vem através do sangue. O doutor da lei acha que a meritocracia está acima de tudo. É o tanto que ele ora, é o tanto que ele lê a Bíblia, é o tanto que ele vem na igreja. Doutor da lei, é religioso. Só que o pecador da graça diz: nada do que eu faço é perfeito. É o sangue de Jesus que tem poder. Grite bem alto: eu fui marcado pelo amor. Mais alto: eu fui marcado pelo amor. Verso 29. E justificando-se quem? Quem? Todo religioso é mesquinho. Pegou não? De novo. Todo religioso é o quê? Mesquinho, só pensa no seu umbigo. Ele não está pensando no coletivo, ele não está pensando na sua comunidade, ele não está pensando na sua sinagoga, ele está pensando só em si mesmo. Querendo justificar a si mesmo. Olha o texto. Quem é meu próximo? Grite bem alto: quem é meu próximo? Verso de número 30. Respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando, retiraram e deixaram meio morto. 31. Naquela ocasião descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, vendo, passou a largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou a largo. 33. Mais um samaritano. Que ia de viagem, chegou ao pé dele, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Cardia, palavra grega. Este homem tem coração, não tem só título. Você entendeu a proposta de Jesus? Eu gosto da Bíblia disso. Jesus faz de cunho proposital. Ele diz assim: ó, os dois que antecederam só tinha título, mas não tinha coração. O terceiro não tem título, mas tem coração. O evangelho não está se importando com o título nem com a sua credencial. Se você é doutor, se não é doutor, se é pastor, se é presbítero, se é semideus, a quarta pessoa da Trindade. O evangelho está atrás de gente que tem coração. Gente que tem coração. Movendo-se de íntima compaixão. Empatia. Grite bem alto: empatia. Mais alto: empatia. Religioso não tem empatia com ninguém.
Não tem. O religioso não tem empatia com ninguém. O religioso só vem para a igreja cumprir sua escala. O religioso vem aqui e só quer pregar, só quer tocar, o religioso só faz isso. Quando acaba o cerimonial, acaba o evangelho para ele. Por isso que Jesus disse que o evangelho não termina aqui. Ele disse: você recebe aqui, mas ide por todo mundo e pregai o evangelho. Pregar, o que Jesus está utilizando, não é pregar na perspectiva da homilia, do que eu estou fazendo aqui. Pregar é querigma. Querigma significa ide anunciar a volta do rei. Quem já assistiu Shrek aqui? Não é pecado assistir Shrek, não. É pecado? Não. Ai, meu Deus, eu falo cada coisa. Mas você lembra do Shrek, quando ele está no pântano? De repente o rei manda um mensageiro anunciar que o rei está chegando. Lembram disso, sim ou não? Aí o mensageiro chega, toca uma trombeta, abre um rolo e lê. Só que o rolo está selado com o selo do rei. Por isso que todo mundo tem que prestar atenção para que o mensageiro, o que ele está lendo. Por quê? Porque aquela mensagem é do rei, não é do mensageiro. Por que todo mundo para ouvir a mensagem do mensageiro? Porque a mensagem não é dele, a mensagem tem o selo do rei. Aí ele abre, quando ele abre, ele anuncia o rei que está chegando. Porque o mensageiro vai a alguns quilômetros na frente e o rei chega a alguns quilômetros atrás. Para você ter dado glória a Deus. Olha o que Jesus está usando, é a palavra grega. Querigma é a mensagem, querix é o mensageiro. Era o que acontecia com os gregos, com os romanos. Jesus está dizendo bem assim, ó, quando você chegar numa cidade, anuncia que eu já estou chegando, porque eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou falar até a hora que você der glória a Deus. Eu vou voltar, disse Jesus. Então, se o meu papel, o seu papel, não é apresentar um documento selado pelo rei e anunciando a chegada dele, não adianta nada. Não adianta nada. Que versículo que a gente parou mesmo? Hã? A gente está num congresso? É um congresso? É o quê? O que a gente está fazendo? Então vamos lá, deixa a Bíblia aberta. Vamos conferindo. Abre essa Bíblia. Que versículo a gente está mesmo? 33, vai lá. E vendo, circula a palavra vendo. É um verbo. Você sabe, ver é um verbo. Ó, sabe que 3 verbos foram a decadência de Adão e de Eva. 3 verbos foram a decadência de Acã. 3 verbos foram a decadência de Sansão. 3 verbos foram a decadência de Davi. Vocês sabiam disso? A Bíblia diz que quando o Senhor apareceu, o texto diz que Eva disse: eu vi, cobicei e tomei. A Bíblia diz que o que foi a decadência de Acã é: eu vi a capa babilônica, cobicei, tomei. Sansão, eu vi, cobicei, tomei. Davi, então eu vi Batseba, cobicei, tomei. Lá vem o diabo e pega Jesus e leva para o deserto. Vai tentar Jesus em 3 níveis. Jesus disse: meus olhos não estão aqui, meus olhos não estão aqui, meus olhos estão no céu. Ele vence o diabo nos 3 níveis. Isso é Jesus. E ele não venceu o diabo como Deus, ele venceu o diabo como carne. E ele estava dizendo: se eu venci, você também pode vencer. Se eu venci, você também pode vencer. Pergunta a mim por quê? Lucas 4, o texto diz que Jesus foi levado para o deserto cheio do Espírito. Como é que eu venço as tentações e esse verbo que é o primeiro, ver e cobiçar? Quando eu estou cheio. Qual é a vantagem desse homem? Ele está vendo o que é certo, não o que é errado. Eu vi um aleluia, também foi o único. Se você ler Jó diz bem assim: eis que faço um pacto com os meus olhos. Jó diz isso. Jesus em seu ministério diz bem assim: se um olho direito te faz pecar, tropeçar, faça o quê? Jesus está dizendo: o problema não é ver, é para onde você está olhando.
O que é que fez Pedro afundar? Não foi a falta de fé, foi a falta de visão. A Bíblia diz: e ele olhando o vento. Era para você ter dado glória. E ele olhando o vento. O problema não é ver, é para onde você está olhando. Ele viu o vento e começou a afundar. Enquanto ele estava olhando para Jesus, estava andando sobre as águas. Levanta a mão direita assim bem alto, grite bem alto: eu quero ver o propósito de Deus. Bate pelo menos em 3 mãos assim: pega essa palavra aí, pega essa palavra, pega essa palavra, pega essa palavra, pega essa palavra. E eu termino. Termino? Você já sabe que eu estou pregando, né? Porque às vezes a pessoa acha que tem que ler tudo para depois voltar para pregar. Não. É conferência. Então a gente já vai conferindo. É assim que eu estudo a Bíblia, sabia? Estou mostrando para vocês como é que eu estudo a Bíblia. Eu estudo a Bíblia desse jeito. Você pergunta, ela responde. No meio de tanta coisa na Bíblia para pregar, tem gente que consegue pregar o que não está na Bíblia, né? Você sabe que a reforma protestante estabeleceu 5 solas. Solas em latim é somente. E um dos solas é sola escritura. A escritura é interpretada pela própria escritura. Significa pergunte que ela responde. Eu vou usar a expressão de C.S. Lewis: a Bíblia é um ser vivo. A Bíblia é um ser vivo. Vou de novo. A Bíblia é um ser vivo. Grite bem alto: vendo. Fez o quê? Vamos lá, fez o quê depois de vendo? Porque a gente fica vendo, mas a gente não se move. Que luta. Na sua casa deve ser assim, porque em casa eu tenho 3. Eu tenho uma adolescente de 16, outra de 10 e o profetinha de 4. Quando cai alguma coisa em casa, os 3 ficam olhando para a cara do pai e da mãe e dizem assim: caiu. Pega. Não pega. Ele viu, mas não se moveu. Você acha que essa conferência foi feita para você ver? Porque vendo você já está vendo há muito tempo antes da conferência. Essa conferência Deus colocou no coração dos pastores para você se mover. Posso falar uma loucura, sim ou não? Fala a verdade. Fala ou não fala? Outro dia eu estava pregando em Curitiba, aí eu falei isso aqui: vou falar uma loucura. Aí tinha um diácono na porta, bem assim: eu não vim para escutar loucura. Eu disse: vai embora, Satanás. Porque a pregação do evangelho é o quê? Para o que perecem. Você não veio escutar uma palestra coach. Isso aqui não é mundo corporativo. Isso aqui é pregação profética. É iluminação do Espírito. Grite bem alto: mover. A pior agonia da vida cristã é gente que olha a vida passar e não se move em nada. Não se move. Eu vi um aleluia. Olha só. 300 anos antes de Cristo, apareceu um camarada, filósofo. O nome dele? Aristóteles. Quem era Aristóteles? Um grande pensador, mentor. Ele começa a ensinar seus pupilos, começa a ensinar os seus matetes, do grego, seus discípulos, talmidins em hebraico, seus discípulos. Só que um dia ele começa a andar e seus discípulos vão atrás. Alguém que está no grupo diz assim: professor, por que não senta para nos ensinar? Aí ele diz assim: se você quiser ser grande, caminhe atrás de alguém grande. Sabe qual era o nome desse camarada que perguntou isso? Alexandre o Grande. Estudou com Aristóteles até os 16 anos e se tornou o grande conquistador. Não existe alguém que queira crescer parado. Alguém que quer crescer precisa se mover. Aí você deve estar dizendo assim: o que tem a ver Aristóteles, Alexandre o Grande com Jesus? Você não der glória agora, você vai ver. E apareceu Jesus às margens do mar da Galileia. Olhou para um bando de pescadores e disse assim: quer ser grande? Me segue, vamos, me segue, vamos, me segue, vamos. Vem! Mova-se! Move! Não existe vida cristã paralisado.
movimenta. Vai. Fechei esse parênteses, vou abrir outro, esse negócio de mover. Aqui tá, a gente está conferindo e Deus vai falando, a Bíblia vai falando com a gente. É gostoso a Bíblia, né, cara? A Bíblia é tremenda. Billy Graham dizia que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ó. Imagina uma manchete que vai sair amanhã, a Bíblia dizendo, eu já sei, só ler. Grite bem alto, mover. Às vezes Deus vai falar onde você está, mas às vezes Deus vai te mover para mostrar aonde Ele vai falar. Não existe uma regrinha, Deus só vai fazer assim. Não. Às vezes Deus faz com você parado, mas às vezes Deus te leva para o ambiente para se mover. Ezequiel 37. Ezequiel capítulo 1, Deus trouxe a visão para Ezequiel à beira do rio Quebar, sim ou não? Só que no capítulo 37 Deus disse, agora eu não vou trazer, eu vou levar você. E o Senhor me tomou e me levou num vale de ossos secos e me fez andar no meio de um vale. Deus está dizendo, está na hora de se mover, Ezequiel. Está na hora de se mover, Ezequiel. No meio do caos, se move. Então às vezes Deus vai falar com você paradinho, mas às vezes Deus diz assim, mova-se. 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 Não fechei o parênteses ainda. A Bíblia diz que o imperador prendeu João, o amado, o último discípulo e apóstolo a padecer pelo martírio, a uma ilha chamada Ilha de Patmos. Qual é o nome da ilha? A Bíblia diz no capítulo 1, e eis que eu, João, estava nessa ilha chamada, e eis que eu tive uma visão. E eis que eu vi ele, o seu cabelo era branco como a lã, seus olhos eram como chama de fogo, seus pés como latão reluzente. Deus disse, você não precisa se mover, eu vim aqui. Aí você abre o capítulo 4, agora você dá glória. Quando você abre o capítulo 4 e o capítulo 5 começa dizendo assim, e eis que eu olhei para o céu e vi o céu aberto e uma voz que dizia, sobe para cá, vem, mova-se, 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 eu vou te apresentar o céu pelo lado de dentro. Dá uma balançada pelo menos em três assim, mova-se. Não, pastor, mas Deus prometeu. Se Ele prometeu, não precisa nem me mover. Não. Se Deus prometeu, não existe milagre que aconteça na vida de alguém preguiçoso. Eu sei que em Mauá não tem gente assim, só lá na Vila Maria. Vou mandar uns 10 de lá para cá. Porque tem gente que acha, não, Deus falou, então não preciso mais fazer nada. Eu vou acordar meio-dia. Eu não preciso correr atrás de nada. Deus está dizendo, ei, eu prometi, mas eu só manifesto o milagre na vida daquele que se move. Eu não fechei o parênteses do mover ainda. Está fluindo muita coisa aqui no coração e na mente, ó. O Senhor disse ao povo um dia antes, vou mandar pão do céu. Era para você ter dado agora, mas você não deu. Vou mandar pão do céu. Você gosta de pão? Francês? Que pão que você gosta? Francesinho. Aquele pãozinho de manhã, quentinho, manteiga. É benção, não é? Olha que vitória, né? Se eu dissesse para você bem assim, qual é o teu nome? Paulo. Amanhã eu vou levar pão para você. O que você imagina no teu córtex cerebral? Qual é a imagem que você tem de pão? Pãozinho, pronto. E se eu chego de manhã na tua casa e ao invés de levar um pão pronto, eu levo só a semente? Ele falou, agora lascou. Ele foi bem nordestino. Aí lascou. Eu só estou reproduzindo o que ele falou. Por quê? A pergunta que não quer calar é, eu disse para você que mandaria o quê? Mas no outro dia eu levei o quê? Será que eu estou errado? Ou você que está preguiçoso? Você vai entender agora. Deus disse para o povo, amanhã eu vou mandar maná, e pão do céu. Aí a Bíblia diz, e caiu maná. Não caiu na mesa, caiu no campo
E não caiu meio-dia, caiu 6 da manhã. Aí a Bíblia diz: e eles se moveram e foram no campo, e quando chegaram lá, tinham semente como de coentro. Deus disse: eu mando milagre para quem se move, eu mando milagre para quem se move, eu mando milagre para quem se move. Aí a pergunta que não quer calar: eles escolhiam as sementes, sim ou não? Era como, figura de linguagem, não era semente, era como, era a coisa mais próxima que eles puderam definir na perspectiva do Torá. Era como semente de coentro. Só que eles pegaram aquilo, trituraram, assaram, cozinharam e se tornaram pão e bolos. Deus errou o que disse, ou Deus só contou o final? Deus está dizendo: eu mando a semente e você transforma em pão. Eu mando a semente e você transforma em pão. Não existe casamento pronto, não existe ministério pronto, nada vem pronto. Só que quando você assume o milagre de Deus, Deus diz assim: é um pão. Aí quando você casa, você diz assim: por que tem tanto desafio? Porque Deus está dizendo bem assim: eu mandei para você triturar, para você assar, e daqui a pouco vai transformar e o meu nome será glorificado. Grite bem alto: eu recebo a instrução da palavra. Não direito, diga: eu recebo a instrução da palavra. Grite bem alto: é pão. Mais alto: é pão. Fechei o parente agora de vez. Essa palavra moveu. É muito moveu. Aí a pergunta. Olha o texto, vamos conferindo. Ele viu. Depois que ele viu, não, direitinho. Depois que ele viu, e moveu-se. Qual é o sentimento? Facção ou compaixão? Você sabia que o indivíduo também pode se mover por facção? Por vanglória? Por soberba? O que é compaixão? É se colocar no lugar? Não basta só ver. Não basta só se mover. Qual é o sentimento? Você já viu? A gente foi ensinado muito tempo, principalmente a gente que é da Assembleia. Toda a minha raiz, toda a minha estrutura, mentalidade é assembleana. Então nós somos ensinados o seguinte: o avarento nunca dá. Não é assim que a gente foi ensinado? É uma mentira. O avarento dá. A avareza não é não dar. A avareza é alguém que só dá por interesse do resultado. Eu sei que aqui não tem. Só que o avarento é o tipo de gente assim, pastor Magno. Eu vou dar, mas o que eu vou ganhar? Você quer reconhecer um avarento? Quando o pastor da igreja diz assim: irmãos, nós precisamos fazer um trabalho social, uma reforma, etc. Vamos levantar uma oferta? Ninguém vai. Agora se o pastor diz assim: irmão, aquele que der, Deus vai fazer 100 vezes mais. Ele diz: opa, estou nessa. O avarento só faz por interesse. Agora aquele que ama faz sem interesse algum. O grato não se preocupa na colheita, o grato se preocupa na missão. Ele sabe o que ele está fazendo. A terceira lei de Newton qual é? Quem é o dislexo da história aqui sou eu. Terceira lei de Newton. Toda ação? Toda ação? É lógica. A Bíblia diz assim, ó: aquele que plantar? Não é a terceira lei de Newton? Sim ou não? Ele está dizendo: aquele que plantar, certamente. Ele está dizendo: ei, é a terceira lei de Newton. Não precisa inventar. Vai colher. Então você não precisa ter um sentimento faccioso e mesquinho. Faça por compaixão, amor e dádiva. Dou vontade de falar uma coisa, mas não posso isso aqui. Tem certeza? É congresso ou conferência? A gente está fazendo o quê? A gente está conferindo.
Está conferindo as coisas. Entendeu? Conferindo as coisas. Posso fazer uma pergunta? Se você encontra alguém necessitado e você tem um pão e tem dinheiro para comprar outro pão, o que é mais fácil? Partir metade do teu pão e dar para ele, ou tendo dinheiro comprar um pão inteiro para ele? O que você faria? Quem compraria o pão, levanta a mão. Quem daria metade do seu pão, levanta a mão. Quem não daria nada? Olha lá, discussão. Começou uma discussão, uma leve discussão ali. A discussão começou. Você está errado, eu estou certo. É para dar, não é para dar. A conferência é bom por causa disso. Virou uma confusão na conferência. Eu vou escolher a palavra porque senão você vai se ofender. Mas o que eu acabei de perguntar para você define o seu coração. Sua resposta define o estado atual do seu coração. Se você respondeu, eu tendo dinheiro, compro um pão, dou para ele. Isso mostra o quanto você é egoísta, que não reparte o que é seu com ninguém. Porque o Evangelho nunca te ensinou a comprar pão. O Evangelho disse: reparta o pão. Jesus nunca disse: se alguém tem uma necessidade de uma túnica, se tiver dinheiro, vai no shopping na Palestina e compra. Ele diz assim: pega uma túnica que é sua e dá para ele. Evangelho é partilhar. Posso fazer uma pergunta, sim ou não? Uma multidão, 5.000 homens, fora mulheres. Dr. Carson, teólogo canadense, historiador, vai dizer que tinha em torno entre 9.000 a 11.000 pessoas, juntando criança, que tem uma coisa que crente faz, é menino, juntando esposa, menino, 9.000 a 11.000. Quantos pães tinha mesmo? E peixes? Deus poderia dizer: vai aparecer um pão e o peixe na mão de cada um. Poderia ou não poderia? E por que não fez? Porque isso não é compartilhar. Põe aqui na minha boca. Jesus, você não der glória agora, você vai ver, maestro. Jesus chamou os 12 para uma ceia. Vocês lembram disso, sim ou não? Jesus fechou a porta e disse: vamos cear. Cear, o mestre chama. Ele começou a ceia. Aí disse assim: trouxeram os 13 pães, um para cada. E tendo dado graça, o partiu. É um pão para os 13, não é um pão para cada um. Evangelho é compartilhar o que eu tenho. Levante as suas mãos para o alto. Eu senti o peso da mensagem. Mais alto que você pode, as suas mãos. Feche os dois olhos aí. Só aqueles que entendem que a palavra é a verdade, pelo menos por 10 segundos, só diga glória a Deus, só diga aleluia. Vai, abra a boca, diga glória. Somos marcados pelo amor, somos movidos pelo amor. Receba o peso da mensagem. Receba o peso da mensagem. Receba o peso da mensagem. Aleluia. 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 Bendito é a palavra de Deus. Bendito é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse homem da parábola está vendo, está movendo-se, mas o sentimento que nutre
compaixão. Ó, sabe o que eu ensino na igreja local que pastoreio? Na ceia, nós temos um hábito do que a igreja do primeiro século fazia, a igreja primitiva. Até o ano 190, entre o primeiro e o segundo século da era cristã, o culto de ceia não se chamava culto de ceia, chamava culto agapausme. É o verbo em ação, culto ágape, culto do amor. Sabe como era isso? O rico trazia da sua riqueza o que ele comia na mesa. O pobre trazia da sua pobreza e que comia na mesa e levava para o culto. O rico comia a comida do pobre e o pobre comia a comida do rico. Sabe o que eu ensino na igreja? Digo bem assim, ó: no dia da ceia traga os seus mantimentos, mas traga o que você gosta de comer na sua casa. Você bebe coca? Traga coca. Come contra filé? Traga contra filé. Não vem com fubá, que você não come fubá em casa. Quem dá o que sobra, o que é resto, não entendeu o que é compaixão, porque compaixão é se colocar no lugar. O que eu quero para mim, eu desejo para o próximo. Vou de novo: o que eu quero para mim, eu desejo para o próximo. Compaixão. Sabe, eu tenho um hábito, estimulo os irmãos, as pessoas que estão do meu lado, todo ano eu estimulo aos irmãos, as pessoas, os amigos, até os alunos. Eu falo isso no seminário, digo para eles assim: se você tem recurso e pode, escolha alguém do seu convívio, da sua igreja, da sua família, no início do ano. Se o seu filho, no início do ano, você compra um par de tênis para ir para a escola, compra uma lista de material e compra lápis, compra só coisa top, escolha uma criança, leve ele ou ela, seu sobrinho, alguém desfavorecido da igreja, e compre tudo igual. Porque a gente acha que avivamento é falar em línguas, mas avivamento é mover-se com compaixão. E eu termino. Não sei nem que hora que é para terminar. Não tem relógio, termina. Que hora que acaba? Eu, por mim, eu vou até meia-noite, eu estou nem aí. Moveu-se do quê? É só compaixão? Fala: cara, está doendo em mim. Qual é o convite do evangelho? Chora com os que? Não é ser movido de íntima, porque a dor dele precisa ser a minha dor, a alegria dele é a minha alegria. Se isso não está acontecendo na nossa comunidade local, é porque nós não estamos marcados pelo amor. A dor dele precisa ser um motivo de eu chorar, a alegria dele precisa ser um motivo para eu rir. Posso fazer outra pergunta, sim ou não? É um congresso ou é o quê? O que a gente está fazendo? É o que a gente está fazendo, confere. Tem um cinema aqui na cidade, pastor Mag? Qual é o nome do cinema? Da cidade, do shopping? No shopping. Quem aqui já foi no cinema? Não é pecado ir no cinema aqui não, né? Se os Vingadores, já assistiram Vingadores no cinema? Vingadores. Eu gosto de Vingadores. Outro dia minha filha disse assim: pai, por que o senhor tem todos os bonecos, o escudo do Capitão América? O senhor gosta do Capitão América? Eu disse: filha, eu gosto do Capitão América, meu sonho era ser o Capitão América, mas eu me pareço mais um Homem de Ferro. Estou lutando para ser o Capitão América. Pensa comigo, quando você vai no guichê fazer a compra daquele ticket que vai te dar acesso a uma sala, e às vezes a sala é assim, ó, poltrona como essa, estrutura maravilhosa. Você paga para entrar, não paga? Se você for assistir o filme do Vingador, é 3 horas, 3 horas e meia. É luta. Você já foi no cinema e sentou do lado de alguém que você não conhece? Sim ou não? Sim. Perguntou o nome dele? Não. Você passou 3, 4 horas da tua vida do lado de alguém. Acabou a sessão, você foi embora. E você nem se preocupou qual é o nome dele, qual é a necessidade dele.
A pergunta é, por quê? Porque você está em um ambiente corporativo de acesso de lazer. E o que vale é porque você pagou, você só se preocupa com a tua poltrona, por isso que tem um número. Sabe qual é a diferença do cinema para a igreja? Aqui não tem número na poltrona. E aqui o teu dízimo você não paga o acesso. Então toda vez que você sentar do lado de alguém, se preocupe em saber de onde ele veio, qual é o nome dele, porque isso se chama igreja, isso se chama comunidade, isso se chama igreja local. Agora se tu ficar aqui 2, 3 horas, dá glória a Deus, língua estranha, vai embora e não sabe da necessidade um do outro, perdemos a essência. Outro dia eu vi um irmão dizendo assim: a irmã ali estava passando necessidade e não contou à igreja a sua necessidade. É claro, a Bíblia diz: comunicai aos santos a sua necessidade, uns aos outros. Numa igreja onde eu só faço culto e não tenho diálogo, eu não posso ter compaixão por ninguém, porque eu só entro por causa da minha vitória, eu não entro pela vitória dos outros. O que a gente está fazendo mesmo? Conferindo. Na próxima vez, me convida para pregar num congresso. Um congresso. Mas hoje é conferência. E moveu-se do quê? Compaixão. Há uns 10 anos atrás, o que é mover-se de íntima compaixão? Às vezes você toma atitude, você diz assim: meu Deus, uma mãe vê o seu filho se afogando, passou até no Fantástico, há uns 10 anos atrás. Essa mãe começou a rodar ao redor do ambiente onde o filho estava se afogando. E ela não aguentou. Ela se lançou aonde o filho estava se afogando, mas o problema é que ela não sabia. Porque na cabeça dela, não adiantava olhar e ver o filho morrer. Mover-se de íntima compaixão, às vezes, eu não sei fazer, mas não serei culpado da omissão. Eu não tenho força, mas não serei culpado na minha fraqueza. Eu não tenho dinheiro, mas não serei culpado da minha falta de recursos. Sabe o que aconteceu? Essa mãe pulou, a reportagem registrou, o filho dela foi salvo e ela foi salva. E no domingo no Fantástico tá os dois vivos dando entrevista. Sabe por quê? Porque quem toma atitude é movido por compaixão, é salvo. Grite bem alto. Movido. Mais alto, diga. Movido. De compaixão. O que é que nos move? É retórica. Para a gente pensar, o que é que nos move? Por que a gente não vive o ápice no trabalho? Porque a gente não se move por compaixão. A gente se move por facção. Por que tem gente no ministério que não rompe? Porque ele não se move por compaixão, ele se move por divisão. Porque não tem jeito, irmão. Quem é movido por compaixão, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Grite bem alto. Samaritano. Antes do samaritano passar, passou 2 outros. Qual era o nome deles? Não tem nome. A gente conhece ele só pelo título. De novo, os 2 que antecederam, a gente não sabe o nome. Só conhece um é sacerdote e outro é levita. Só que o terceiro que aparece, o nome dele também não aparece. Mas não aparece o título, aparece a origem. O que faz a diferença não é quem tem título, é quem tem origem, sabe de onde veio. Sabe? Quando você vai financiar alguma coisa, você leva o RG ou o CPF?
Qual o número das duas coisas que te pedem? Por que CPF? Porque CPF fala daquilo que você tem. RG fala daquilo da onde você veio. É só no RG que atrás tem umas coisas estranhas. Que às vezes você fica ocultando, dizendo que é de um lugar, mas é de outro. Mas o RG revela tudo. A cidade, não sei da onde, filiação e tudo isso. Porque o RG não está preocupado com o que você tem, está preocupado com o que você é. Este terceiro homem da Bíblia, da parábola, ele não tem título, mas tem origem. Eu amo a Bíblia, cara. Porque o que você tem hoje não pode mudar quem você é. Você lembra, José foi vendido como escravo, lembram disso, sim ou não? Quantos anos ele tinha, você lembra? 17. Com quantos anos ele se tornou governador, vocês lembram? 30 anos. Quantos anos passaram? 13. Um dia chegam os irmãos dele aonde? Querendo o quê? Quem é que tem comida no Egito? José. Porque só tem comida no Egito por causa de José, não é José. Não é o Egito que tem comida, é José que tem comida no Egito. É diferente. Só que quando os irmãos aparecem, encurtando a história, vai e volta, até uma hora que os irmãos aparecem e José diz assim: o meu nome, expressão egípcia, Sefat Paneia, aquele que provém a salvação. É um título. Ele tira o turbante e diz assim: meu nome é José. 13 anos depois, ele não é mais um menino, ele é a segunda pessoa mais importante da terra. Ele poderia dizer para os irmãos: me respeite que agora eu sou governador, me respeite que agora eu tenho outro nome. Só que ele tirou o turbante e disse assim: eu posso ter recebido o título, posso ser governador e ter pão, mas eu continuo a mesma pessoa. O meu nome é José. O meu nome é José. Tem gente que Deus não pode dar para ele um Fusca sem motor e sem assoalho, que ele já mexe. É uma soberba. Já diz: não me toca, não fala comigo. Grite bem alto: eu preciso me envolver e se comprometer com as pessoas. Isso que é reino. Marcados pelo amor. Grite bem alto: marcados pelo amor. Capítulo de número 10, verso 34. Posso ligar um microfone desse aqui, pastor? Lê para mim. Você vai embora, né? Então lê com força antes de ir embora. E aproximando-se, atou-lhe as feridas. Para. Ele viu, ele moveu-se. Qual é o sentimento? Só que o texto diz que ele circula isso, cara. Tem gente que na vida ele não quer outra coisa senão alguém que possa se aproximar. Ei, isso é cosmovisão cristã, pós-modernidade. A gente vive, não é nenhuma metrópole, é uma cosmopolita. São Paulo é uma cosmopolita. E a vida é tão corrida aqui que a gente até vê, a gente até se move, a gente até tem íntima compaixão, mas a gente não tem dificuldade de se aproximar. Aí eu entendi por que o levita e o sacerdote não pararam e não ajudaram, porque tem dificuldade. Jesus está dizendo para nós essa sexta-feira: se aproxime de alguém, encoste em alguém. Não coloque o peso todinho na líder do ciclo de oração, no líder dos adolescentes, no líder dos jovens, no pastor da igreja, na pastora. Se você faz parte da igreja local, a responsabilidade também é sua. Se aproxime de alguém. Aproximando-se. Outro dia eu estava dizendo, está até no Spotify, eu dizendo assim, que o maior avivamento não é a línguas estranhas. E eu sou continuista, eu creio em dons de línguas e profecias, revelações, eu creio mesmo. Só que isso não é avivamento.
O maior avivamento está no abraço. Se não der glória agora, você vai ver. A Bíblia diz em Atos que Paulo está pregando em Troade. Está partindo o pão e tem um jovem na janela. O nome dele é Eutico. O texto diz que ele começa a cochilar, cai da janela e morre. Paulo está pregando e fazendo culto. A Bíblia diz que Paulo olha para os homens assim: vamos continuar o culto, depois que eu acabar eu vou lá. Não é assim? Não, Paulo diz bem assim: o que é mais importante não é o culto, é aqueles que participam do culto. Porque o culto é para Deus, mas se não tiver ninguém no culto, Deus deixa de ser glorificado. A Bíblia diz que Paulo parou o culto. Paulo não terminou o culto. Vou de novo. Paulo não terminou o culto. Paulo parou o culto. Paulo desceu do terceiro andar, abraçou o morto e disse: fica tranquilo, a alma dele está, e eu te ressuscito. Paulo não falou em línguas, Paulo não profetizou, Paulo abraçou, e um abraço fez alguém ressuscitar. Tem dia, pastor Mike, que a gente não quer vir no culto para uma... Eu não quero, eu creio, Deus toma ele em línguas, eu interpreto. Tem dia que é maravilhoso ver isso. Tem dia que eu não quero ver ele pregar, ainda que ele pregue bem. Não! Tem dia que eu venho meu dia arrebentado com a situação interna, e o que eu quero não é uma palavra, o que eu quero não é revelação, não é um louvor, não é um músico tocando muito bem, que isso é importante. Tem dia que eu quero só isso aqui, ó. Levante as suas mãos para o alto. Deus está mudando o estágio desta casa hoje. Deus está mudando o estágio dessa família hoje. Um abraço e o maior avivamento é ser marcado pelo amor da graça de Jesus. Aleluia. 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 Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! O levita e o sacerdote viu ou não viu? O problema dele não é ver, o problema dele é não se mover, não ter íntima, e também não. Só que o camarada que não tem título viu, moveu-se, íntima compaixão, e disse: estou perto, estou perto, estou perto, estou perto. Porque se um cair, o outro levanta. Só quem está perto pode levantar quem caiu. Estou perto de você, estou perto de você, estou perto de você. Perto. Fica perto. Encosta em alguém. Deixa ninguém sozinho. Eu acho que eu só estou aqui hoje pregando porque eu tive líderes quando eu era adolescente. Quando eu era adolescente e jovem, que eles não ficaram distantes de mim. Por mais que eu cresci na igreja, mas eu dei trabalho, meus líderes. Eu dei muito trabalho. Muito trabalho. Meu temperamento já diz tudo, né? Então você imagina uma jovem adolescente temperamental, na igreja, mas temperamental. Mas eles foram tão próximos que tinha hora que eu tinha vontade de falar e fazer alguma coisa, mas eu olhava para ele e ele era tão próximo de mim que eu dizia: não posso falar por causa dele, não vou fazer por causa, ele é próximo. Você sabe porque existem pessoas que fazem as coisas porque todo mundo está distante dele. Desculpa se o que eu estou ensinando aqui não é aquele mensagem para voar tudo, mas não é para voar mesmo nada não. É para a gente sair daqui dizendo: cara, eu estou tão distante do meu filho, eu estou distante do meu esposo, eu estou distante do meu líder, eu estou distante das pessoas, eu estou distante, porque ministério não é estar próximo do microfone, é estar próximo de pessoas.
Jesus propõe uma parábola, que é a parábola dos talentos. Vocês já ouviram essa parábola? A Bíblia diz que o Senhor chama 3 servos e dá para eles, para um 5, outro 2 e outro 1. Sim ou não? O que é mais importante? É os talentos? Não. Porque ele diz que é para eles fazerem o que com os talentos? Multiplicar. Só que só multiplica talentos quando eu tenho contato com outras. Está escrito na parábola. Está cheio de gente talentosa que não consegue multiplicar nada porque tem dificuldade de se relacionar. Pastor, mas aquele grupinho é hipócrita. Mas sempre cabe mais um, vai lá, se ajunta. Você é o próximo hipócrita do grupo. Senão a gente fica se isolando, achando que a gente é a última bolacha do pacote, muita Coca-Cola do deserto. O sábio Salomão disse assim: ferro com ferro se afia. Você só consegue ser afiado se você aprender a se relacionar. São as pessoas que vão amolando você. Você sabe por que os pets nessa pós-modernidade têm feito tanto sucesso? Tem gente que coloca até na rede social: meu melhor amigo. Vai doer agora. Você sabe por que você chama o seu pet melhor amigo? Porque ele, você dá petisco e diz senta, ele senta. E as pessoas não fazem o que você quer. Por isso que você acha que o seu pet é seu melhor amigo. Isso é sociologia. Por isso que cada vez mais você se isola no seu quarto com o computador e seu pet. Deus está dizendo: sai do quarto, sai do computador. Pode até abraçar o pet, mas o seu melhor amigo ainda continua sendo pessoas racionais, não irracionais. Eu não tenho problema com pet. Minha filha agora comprou um Golden. Meu Deus do céu. É lindo, não é não? Eu vou pegar, é para mim. Estou falando disso, eu estou dizendo que às vezes você está tão próximo daquilo que é irracional e tem dificuldade de se relacionar com aquilo que é. Porque o que é racional pensa. E você não gosta de gente que pensa contrário a você. Se te contrariar, você já bloqueia. Se te contrariar, você já coloca na geladeira. A Bíblia diz que o samaritano, vou de novo, o samaritano, havia uma rixa cultural. O judeu com o samaritano não se misturava. Aquele homem que foi assaltado não era samaritano. Por isso que ele desceu de Jerusalém, porque os samaritanos não iam para Jerusalém. Só que o samaritano está olhando aquele judeu, está dizendo bem assim: a gente é diferente, pensa diferente, mas a minha missão é mais importante do que a nossa diferença. A minha missão é mais importante do que a nossa diferença. Eu terminei, Magui. Eu estou morrendo de fome já. Ah, o senhor está de férias. Olha, miserável, cara. Ele está de férias. Peguei uma inveja dele aqui agora. Faz tempo que eu não sei o que é uma férias, cara. Lê, pastor, lê, vai. Atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Para. Olha para o texto, não olha para mim. Olha para o teu texto aí. Olha para o texto. Olha o texto. Passou o sacerdote e o levita, sim ou não? Sim. Viu o homem, sim ou não? Olha para o texto, enquanto você me ouve, olha o texto, eu estou falando para você. O sacerdote e o levita viu o homem, só que não se moveu, não teve compaixão e não chegou perto. Só que esse samaritano viu, moveu-se de íntima compaixão e chegou perto, sim ou não? Aí eu descobri no texto por que esse samaritano viu, moveu, com compaixão e chegou perto. Porque o levita e o sacerdote não têm o que ele tem. Se você procurasse o sacerdote, certamente ele tinha aquela maletinha de pregador. Vocês lembram aquela maletinha antiga de pregador? Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, a primeira coisa que eu comprei foi a maleta de pregador. Eu me lembro que eu chegava no ciclo de oração. Quem aqui é velho sabe? Eu não sou velho, porque eu peguei a transição dos velhos para o novo. Mas quem é antiga que sabe? Cara, eu chegava no ciclo de oração com a maleta e fazia questão de apertar os 2 botões e fazia prá.
Quando abria a maleta, a pessoa achava que tinha cheio de coisa. Era uma Bíblia e harpa cristã. Para que colocar dentro daquela maleta? Ei, o levita e o sacerdote tinha tudo, só não tinha atadura, azeite e vinho. Vou de novo. O levita e sacerdote, eles tinham harpa, tinham incenso, tinham sacrifício, só não tinha atadura, azeite e vinho. Vou até uma hora que você dizer: pode faltar púlpito para você, mas não pode faltar atadura, azeite e vinho. Pode faltar microfone para você, mas não falta atadura, azeite e vinho. Pode faltar púlpito para você, cadeira no púlpito, mas não pode faltar atadura, azeite e vinho. Deus está levantando uma geração que tem atadura, tem azeite, tem vinho. Pega na mão do irmão da direita aí, da esquerda. Se não quiser pegar na tua mão, pega no cabelo dele. Mas diz pra ele: tamo junto. Levanta a mão dele pro alto aí. Pelo menos 5 segundos, só diga glória. Diga glória, apaixonado pela palavra. Diga glória, apaixonado pela palavra. Diga glória, apaixonado pela palavra. O que move é a palavra. O que santifica é a palavra. O que cura é a palavra. O que abre a porta é a palavra. Há poder na palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Recebe o peso da palavra. Recebe o peso da palavra. Recebe! Aleluia! 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 Atadura, azeite e vinho. Eu já perguntei 3 vezes, pastor, que hora que termina. Depois vai fazer igual Paulo, que se alargou no horário e alguém vai começar a dormir aqui. Atadura, azeite e... Olha para cá. Você sabe que um dos pais da igreja, filósofo, Agostinho de Hipona, um dia perguntaram para Agostinho: por que então o mestre propôs essa parábola dizendo que o samaritano tinha 3 coisas: atadura, azeite e vinho? Olha que Agostinho de Hipona diz: é simples, porque o evangelho não veio só mudar um setor na vida do homem. Um dos alunos disseram assim: o que ele veio mudar? Corpo, alma e espírito. Ele veio transformar tudo. Ele veio colocar atadura no corpo, veio colocar azeite na alma e veio colocar vinho sobre o espírito. Ele plenamente o curou. Agora olha a cena. Quem aqui foi criado no interior ou num sítio sabe do que eu estou falando. Não tem hospital perto? Tem hospital perto? Quando o menino se corta, o que tem que fazer? Procedimentos, níveis hards, rurículas. Toda avó, toda mãe no ambiente rurícola é médico. É ou não é? O menino chega com um corte sangrando, a mãe diz: ei, vem cá, vou estancar esse sangue, ó. Habilidade. Só que eu fui criado assim. Quando a gente se machucava e se feria, a primeira coisa que vovó fazia num machucado era colocar café. Café é anticoagulante. Ó. Depois que parava de sangrar, vovó jogava uma água e metia o quê? Açúcar cicatrizante. Ó. É só colocar o coador embaixo. Aonde elas se informaram? Querido, eu sei lá onde elas se informaram. Só sei que dava certo. Quando você olha esse texto, é isso que Jesus está propondo. Jesus não está falando de um hospital, de medicamentos sofisticados. Jesus está dizendo: o homem está ferido. Grite bem alto: ferido. E 3 coisas básicas serviam para a ferida. Quando alguém se feria, a primeira coisa que o indivíduo passava jogava água, tirava o excesso do sangue e colocava azeite na ferida. Porque azeite era anestésico. Aonde estava doendo, ardendo, já não doía mais.
Depois que ele jogava azeite, ele vinha com o suco da uva, não o vinho. O suco da uva fermentado dá o vinho e a acidez de açúcar elevado. Quando se coloca sobre a ferida, ele é cicatrizante. Aí ele pegava a atadura e enfaixava. Era para você ter dado glória a Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não vim só colocar atadura na ferida, eu vim aliviar a dor e vim cicatrizar tudo. Sigmund Freud, o pai da psicanálise, dizia: assim como o corpo sangra, a alma também sangra. Os meus pais diziam que depressão, borderline, era demônio. Eu digo, é doença da alma. E Jesus também tem poder de curar a minha alma. Automutilação, borderline, depressão, ansiedade, Jesus cura também. Também. Eu terminei. Passou azeite, a dor sarou, parou de arder. Passou o vinho, cicatrizou, põe a faixa. Mas só que o camarada está desfalecido, sim ou não? Está desacordado. Quem está desacordado não consegue subir no cavalo. Olha a cena, eu sou visual. Você precisa olhar a Bíblia, construindo a imagem. Ó, ele desceu do cavalo, viu o camarada agonizando, tirou a maletinha de primeiros socorros, pôs azeite, pôs vinho, enfaixou. Só que o cara continua porque deixaram ele quase morto. Significa que o cara está desacordado. Aí o samaritano, o cavalo dele, é só ler o texto. E colocando sobre o seu cavalo, era para você dar a glória a Deus. E colocando no seu cavalo. Jesus está dizendo na parábola: eu sou o samaritano. Você só sobe porque eu te coloco lá. Você não sobe por mérito, você não sobe porque cresceu na igreja, você não sobe porque você leu a Bíblia, você sobe porque eu te peguei no colo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você só sobe porque Ele te coloca, é Ele te coloca, é Ele que te coloca. Você só sobe ali. Aí ele vai cavalgar, aí final da parada, dá um glória. Isso. Ele termina a parábola dizendo assim, ó: e chegando, pois, ele numa estalagem. Uma o quê? A palavra estalagem é diferente da palavra grega para oikos. Oikos no grego é casa. Cunho proposital, Jesus não está usando a palavra oikos, ele está usando a palavra hotel. Porque estalagem é um ambiente que você está Fique em pé, você. O senhor é o dono da estalagem. Eu sou o samaritano. Vem cá. Vem logo. Fica aqui do meu lado. Ele é o ferido. Quando ele chega na estalagem, tem um dono da estalagem. Cara de dono de estalagem, pastor. Misericórdia. Ele leva o homem até a estalagem, mas só que para ele hospedar o homem na estalagem, a estalagem não funciona se não tiver o quê? Pagamento. Porque a estalagem não depende de dinheiro, depende de pagamento. Porque tem ambiente que tem dinheiro, mas não tem pagamento. Tem empresa que tem dinheiro, mas não paga seus funcionários. Tem país que tem dinheiro, mas vive a corrupção. Não é sobre dinheiro, é sobre pagamento. Este aqui só tem acesso aqui se alguém... Aí ele olha e diz assim: dá para hospedar ele? Não foi assim que ele disse, sim ou não? Não. Porque a missão do evangelho não é hospedar ninguém, é cuidar.
Olha o texto, pastor Mark. Olha o texto. O texto diz assim: e chegando ele na estalagem, disse ao hospedeiro: cuida dele, cuida dele, cuida dele, cuida dele, cuida dele, cuida dele. Eu vou terminar, porque eu preciso terminar. Aí o dono da estalagem diz assim: eu cuido, mas precisa pagar, porque a norma, tem gente que está devendo desde o Éden, então tem que pagar. Não é por mim, porque por mim eu faria de graça, mas o Senhor sabe como é, né? Desde o Éden tem gente que está devendo, então o Senhor paga e eu cuido dele até o dia que o Senhor voltar. Ele mete a mão no bolso e tira 2 moedas. Quantas moedas? O mitzvot na lei mosaica tem 613 leis. Jesus pegou as 613 e resumiu em 2: amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Cuida dele. Agora olha para cá. Ele diz: aí não é sua casa, tá? É só um lugar de... Aí ele diz para o hospedeiro: cuida dele. Se ele precisar de mais alguma coisa, põe na minha conta, porque quando eu voltar eu acerto as coisas. Aí o hospedeiro disse assim: deixa comigo que eu vou te representar, deixa comigo que eu tenho a mesma autoridade que o Senhor, deixa comigo, eu vou liberar o texto. Jesus disse assim: eu vou, mas não vos deixarei órfão, enviarei o outro Consolador, que há de cuidar de vós, o Espírito Santo do Senhor. Eu nasci para isso. Foi para isso que eu nasci. Grite bem alto. Eu tenho a marca do amor. Você está vendo nessa parábola alguém pregando, alguém revelando, alguém cantando? Em toda a parábola só tem gente cuidando. O segredo de uma igreja, de uma família, não é o que eu falo, mas o que eu faço. Terminei agora. Olha a cena. O samaritano está indo embora. Ele estava como? A pé? Como? Só que ele disse que ia. Mas se ele foi a cavalo, tem que voltar como? Se na parábola o samaritano é Jesus, ele foi a cavalo, vai voltar a cavalo. Eu vou ler um texto, conforme você for entendendo, esse eu encerro. Você vai entendendo e vai ficando em pé e dando glória a Deus. Se você não entender, fique em pé também. Eu já acabei. Pastor, Jesus é o samaritano? Com certeza, é exatos. Apocalipse capítulo 19. Jesus é o samaritano. Apocalipse 19, aleluia. Põe na tela para mim, verso 11. Eu vou lendo. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga, peleja com justiça, 12, vai. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça haviam muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, 13, vai. E estava vestido com a veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual chamava era a palavra de Deus. Eu quero viver algo novo.
Faz meu coração. Faz meu coração. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vai nos visitar hoje aqui. Quero conhecer. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Se tem alguém para Jesus, enquanto eles vão cantando, pastor, eu quero me reconciliar. Levante a mão direita onde você está. Pastor, eu quero me reconciliar. Estou afastado. Faz meu coração arder. Tem alguém afastado que precisa voltar para o colo do samaritano. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Eu quero viver Algo novo. Vem nos visitar. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Dê um abraço pelo menos em 3. Diga para ele, cuida de Vem mim. me visitar. Pelo menos em 3, diga, cuida de mim. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Cante, cante. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diga, eu quero viver. Vamos, 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 vamos. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Só quem pode aplaudir a Jesus o mais alto que você puder. Oh, agradeça a Ele, agradeça a Ele, agradeça a Ele, agradeça a Ele por tudo que Ele fez no nosso meio. Ora, baixandere, barabassurere, barraia. Oh, aleluia.